do mercado de criptomoedas hoje no final de semana, sabadão, fazer um resuminho bem rápido aqui para vocês e um pouquinho diferente, tá? Então, resumo no mercado cripto, hoje as cripto estão lateralizando, tiveram uma queda fortíssima, foi no dia de quinta-feira, ontem elas recuperaram e hoje elas estão andando de lado, menos liquidez no mercado, esse é o movimento normal. E nós temos o que? Temos o primeiro fundo formado. Será que é o fundo definitivo? Não dá para saber com certeza, tá, pessoal? Por quê? Porque nós precisamos de uma confirmação. Essa confirmação vai vir quando? Vai vir somente no final de semana que vem, não é nesse, tá? Amanhã nós temos o fechamento do nosso gráfico semanal. Como eu digo para vocês, ele vai fechar para a região talvez dos 70, talvez dos 65, talvez dos 75. O que nós precisaríamos para uma confirmação? Um fechamento aqui acima de 70 mil e na semana que vem 70 mil, 69 mil aqui, e na semana que vem, que vai abrir a partir de amanhã à noite, tá? Ele fechar acima de 75 mil, tá? Acima dessa região aqui, fechar acima, tá? Aí nós podemos ter feito um falso rompimento com uma vela de liquidação maior. Além de um falso rompimento, que seria se o candle da semana que vem engolir o candle dessa semana com uma forte liquidação, um forte rastro de liquidação, que é essa sombra compradora, tá? Então essa seria a projeção para nós conseguirmos recuperar rapidamente o preço e voltarmos para uma tendência de alta. Se nós não fizermos esse movimento, aí sim aumenta muito a probabilidade de nós termos esse movimento aqui, ó. Tá bem semelhante, onde que nós vamos passar um período de tempo acumulando como nós passamos aqui. Primeiro ponto de resistência mais relevante vai ser 84, 85 mil, quando o preço vier aqui e subir aqui exatamente como ele fez aqui, ó. Exatamente como ele fez aqui. E aí ele vai tentar romper para dar início a uma nova tendência para alta, ou ele vai voltar de volta e perder o fundo dos 60 mil. E aí sim nós poderíamos ir talvez para a última pernada de baixa e a última oportunidade de compra se a gente se basear na história, tá? Na história dos outros ciclos que nós tivemos. Embora esse ciclo de 4 anos que nós vivemos hoje é diferente dos outros, por nós não termos tido uma estrutura de alta no último ano, que foi o ano passado, que seria o ápice do ciclo, mesmo assim, por enquanto, nós seguimos repetindo o padrão de queda, onde nós fizemos um topo, fizemos um fundo, fizemos um topo, fizemos um fundo, subimos aqui, fazer um topo e voltamos aqui tentando fazer um fundo. Então, para a história não se repetir, para um movimento diferente, nós precisaríamos que essa semana feche pelo menos acima de 70 mil e semana que vem ele volte acima de 75 mil. Aí sim, se esse movimento acontecer, existe a possibilidade de nós não quebrarmos a estrutura do ciclo de alta, tá? Porque nós temos um fundo, nós temos um topo e por enquanto nós temos um fundo. Esse fundo vai ser um fundo verdadeiro ou vai ser um fundo falso? O que é um fundo falso? Seria onde que nós fecharíamos o mês positivo. Aqui na casa, talvez, dos 85, 80 mil, fechando o mês positivo, deixando somente um fio, tá? Um fio aqui de liquidez, tá? Somente um fio de liquidez, exatamente como que nós deixamos aqui, ó. Vocês observam que aqui ó, nós tínhamos uma estrutura forte de alta, onde nós deixamos vários fios de liquidez, tá? Sombras de liquidez aqui, mas nós não perdemos a estrutura da bandeira e sim rompemos e fomos para cima. Então aqui também nós precisaríamos fechar o gráfico mensal, que só vai fechar no final de fevereiro agora, acima aqui pelo menos dos 82 mil. Aí sim nós podemos ter feito somente uma busca de liquidez e podemos voltar para a estrutura de alta, porque a estrutura não vai ter sido perdida. Aqui nós vamos ter o fundo, aqui nós vamos ter o topo e aqui nós teremos o fundo do movimento. E aí sim nós poderemos ir para uma última pernada do ciclo mais rapidamente. Senão, nós podemos fazer o fundo aqui, subir aqui, fazer o topo e aí sim entrarmos em um período de correção um pouco mais longo, onde que nós lateralizaríamos em uma região mais baixa, tá? Mais baixa aqui, para ir formar o fundo e voltar. Então são essas projeções que nós temos para os próximos meses, dependendo de como nós fechar esse mês. Então o mais importante a médio e longo prazo é o fechamento, a médio prazo, tá? O fechamento do gráfico mensal que nós só vamos ver no final do mês. A curto período é o fechamento do gráfico semanal. Como que vai fechar o gráfico semanal amanhã?
Vamos descobrir, e depois do fechamento gráfico semanal de amanhã, o fechamento gráfico semanal da semana que vem. Aí sim, então, curto período de tempo, fechamento gráfico semanal dessa semana e semana que vem, médio período de tempo, fechamento do gráfico mensal. Dito isso, isso que eu analisei para vocês do Bitcoin vai ditar o ciclo, a tendência do ciclo das criptomoedas, do movimento. Se o Bitcoin voltar para uma estrutura de alta, não perder essa estrutura de alta que ele ainda tem, que ele ainda está tentando manter no gráfico mensal, aí sim nós podemos pensar em Ethereum, Solana e as altcoins que vão dar um bump muito mais forte que o Bitcoin. Mas se o Bitcoin botar não porque não é galinha, né? Se o Bitcoin colocar uma estrutura de baixa no gráfico mensal, aí sim nós podemos ter um período um pouquinho mais prolongado de correção semelhante a esse período aqui onde nós colocamos uma estrutura de baixa no gráfico mensal, ó. Colocamos uma estrutura de estrutura de baixa no gráfico mensal. Lembrando que essa queda ela está muito mais acelerada, e muito mais acentuada do que a queda que nós tivemos aqui em 2022, tá? Então essa queda ela está muito mais rápida e muito mais acentuada. Observe aqui que nós temos de 1, 2, 3 meses de queda e depois 2 meses de subida. Hoje nós estamos em 5 meses de queda, seguido, sem subir, sem esfriar. Então essa queda massiva e forte pode sim ser um movimento de manipulação do smart money, de quem tem dinheiro, de quem tem o poder, o controle das maiores posições que move o mercado. Pode ser o movimento deles para buscar liquidez, comprar de você que está destino no mercado, que está caindo fora, para depois poder chamar você de volta para vender quando o preço bater uma nova alta histórica, tá? Então, dito isso, não esquece de me seguir, para você que não me segue. Para quem gosta do meu conteúdo, não esquece de compartilhar. Deixa o like, compartilha, comenta, que isso dá engajamento e ajuda o perfil a chegar para outras pessoas que, como vocês, também gostariam de ter um conteúdo como o meu. E tenho um ótimo final de semana. Amanhã eu volto com mais um resumo do mercado de criptomoedas.